Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma espanhola que também se diz venezuelana em uma TV da Argentina sentando a porrada no Brasil, nos acordos econômicos que o Brasil anda fechando pelo mundo todo. Ela basicamente taxou todo mundo que luta contra os desmandos do Trump como narcoterroristas. As falas dela são muito absurdas, sobrou até mesmo pro Lula e para vários outros presidentes que também estão nessa luta contra os desmandos do Trump, porém nada como a verdade para desmentir todas essas falas. E eu trouxe vídeos bem pontuais que vão mostrar exatamente onde ela está situada em toda essa confusão. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Ao vivo e em direto nesta cúpula progressista na Espanha. Estamos vendo como Espanha e Brasil estão prestes a assinar acordos. Ao vivo, a cúpula da Espanha e do Brasil em Barcelona. Pedro Sánchez, reunido com Lula da Silva. Isso está acontecendo em Barcelona, no Palácio de Pedralbes. O governo destaca a boa relação com o Brasil e que isso resultará na assinatura de uma dezena de acordos que vai acontecer neste momento. Esta Barcelona, esta cidade, né? Pois hoje, sexta-feira, seria esta primeira cúpula bilateral entre Espanha e Brasil, que será presidida pelo presidente Pedro Sánchez e Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, seguindo exatamente essas imagens que foram projetadas, de fato, ontem do Fórum Madrid, fomos muito contundentes nas redes sociais, através de um pronunciamento onde denunciamos que, infelizmente, hoje a Espanha recebe personagens que não só carregam escândalos consigo, mas que, além disso, são apoiados por uma rede e uma trama do crime internacional. Nós já dizíamos e alertávamos que nos preocupa profundamente que personagens como Lula da Silva, personagens como Cláudia Sheinbaum, como Gustavo Petro, que se apoiam nas redes do narcotráfico, que para ninguém é segredo que seus governos receberam financiamento e que se apoiam nessa rede de contatos do crime organizado, hoje são recebidos com honras não só por Pedro Sánchez, que é o governo da Espanha, mas por quase todo o gabinete do Partido Socialista Operário Espanhol. O PSOE está dando não apenas um campo aberto, mas praticamente estendendo esse tapete vermelho para pessoas que são criminosas e que mergulharam seus países não apenas nas piores crises de empobrecimento, mas também num regime que foi, em muitos casos, autoritário, que tirou liberdades, como o caso do Brasil praticamente, que hoje tem mais de 200 presos políticos. O caso da Colômbia, onde vemos que ainda a guerrilha e o narcotráfico fazem parte do território. E o caso do México, que, claro, está liderado pelos cartéis, onde Cláudia Sheinbaum o que faz é receber ordens desses criminosos. Portanto, nós temos que denunciar que hoje, lamentavelmente, a Espanha abre a porta para eles e que a Espanha hoje é a porta aberta para a Europa, para que todos esses acordos que vocês estão dizendo justamente que estão assinando nessas horas, pois se fazem em solo espanhol, mas que também têm incidência não apenas na Iberoamérica, mas agora exportam seu mal para a Europa e outros países, porque Você acha, então, que esse tipo de encontro mudaria a posição histórica que a Espanha tem na Europa em relação à América Latina? Olha, a Espanha, infelizmente, deixou de desempenhar o papel que tem que desempenhar. Infelizmente, porque temos o governo que temos, que é um governo liderado por Pedro Sánchez. E o que sim temos que denunciar, e acho que temos que dar muita ênfase, é na postura que a União Europeia também pode tomar hoje. Infelizmente, temos uma Comissão Europeia que também tem sido servil a esses regimes, mas também temos que dizer que há muitos grupos que estão liderando também uma denúncia constante do que tem sido esse tipo de reunião. Também é importante mostrar toda a vinculação e tudo o que eles fizeram na Iberoamérica, como meteram a mão até o fundo através de organizações criminosas como o Fórum de São Paulo, o Grupo de Puebla, a Internacional Socialista, que hoje é a que promove essa mobilização, ou melhor dizendo, essa reunião de corruptos, de criminosos, de narcotraficantes, temos que dizer. Bom, a mensagem que fazemos é que da União Europeia, junto com grupos como Patriotas pela Europa, liderado, obviamente, por partidos soberanistas, partidos patriotas da Europa, e que também na Espanha o Vox à frente com o nosso presidente, que também é presidente dos Patriotas pela Europa, Santiago Abascal, denunciou isso milhões de vezes e hoje muitos fazem vista grossa ao que está acontecendo.
Hoje, o que acontece na Espanha, o que acontece em Barcelona, como eu dizia, é uma reunião de corruptos, de criminosos, e temos que acompanhar, porque o que pode acontecer ali, obviamente, vai repercutir não só numa região, isso vai repercutir no mundo todo. Então, isso temos que denunciar, sem dúvida, porque eles, neste momento, obviamente, estão levando essa agenda adiante. Nós também estamos liderando outra agenda que também é muito positiva, que é a recepção de Maria Corina Machado em solo espanhol. Isso nos dá bastante alegria. E a Argentina, consideramos que neste momento é vital, porque na Argentina está acontecendo hoje uma revolução, mas uma revolução no sentido de um governo de direita que tem apoio popular. É uma combinação muito interessante o que está se vendo na Argentina, porque é um governo de direita com respaldo do povo, um governo que está tendo resultados muito bons, que está respondendo a uma problemática muito forte a nível econômico, como sabem, que é um problema que vem de décadas na Argentina e que também, ao mesmo tempo que está tratando o tema econômico, também está se dando uma batalha cultural ali. Isso não foi descuidado, né? É um caso muito especial, porque este governo não se dedicou somente, digamos, à defesa da economia, da propriedade privada, da empresa, da redução do Estado, mas também defende a família, defende a vida. Burro, que é o que dá para comprar. Milei prometeu salários em dólar para os argentinos e eles estão comendo burro. Embora a carne seja parte da identidade e orgulho da Argentina, em 2026 está se comendo o menor nível de carne bovina por pessoa em 20 anos. Enquanto isso acontece, num açougue em Chubut, o pessoal faz fila para comprar carne de burro 3 vezes mais barata porque é o que podem pagar. Porque uma coisa é estar na Zâmbia e Burundi, onde você nasceu para mexer a panela do inimigo e comê-lo. E outra coisa é viver no país das vacas, onde estamos comendo carne de burro. Puta que pariu! Amém que o burro, a mula e o cavalo eram usados antes para defender a pátria. Agora virou hambúrguer. Já comemos carne de burro, de mula e de cavalo era consumida durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque começaram a sacrificar até os cachorros para comer. Espero que não, mas hoje a promoção era carne de burro. Pessoal, quando o Estado te diz o que você tem que comer e você não passou do macarrão sushi, passa de mortadela para carne de burro, estamos muito mal. Eu esperava que depois de 2 anos e meio de governo, Milei, hoje pelo menos o país inteiro comesse o que quisesse. Sem as mentiras do Caputo de que a pobreza caiu pela metade, porque é a mesma mentira da Cristina, é a mesma mentira de todos. Você não deixa de ser pobre porque come 2 vezes por dia, cara. Você deixa de ser pobre porque tem a possibilidade de chegar ao fim do mês, comprar remédios para os seus filhos, poder comprar o botijão de gás. Isso ninguém tem na Argentina hoje. Estão governando pra caralho. Então, sabe o que é pior? Muita gente vai achar essa senhora falando e talvez concorde, bata a palma, diz que é isso aí mesmo, inclusive brasileiros. Mas se você prestar atenção, ela bateu em todo mundo que bateu de frente contra o Trump, contra os desmandos do Trump. Brasil, Venezuela, e a Espanha, que agora tá num arranca-rabo histórico com os Estados Unidos. Mas não, esses países são narcoterroristas. A mesma fala do Trump, a mesma fala do Milei, ela mesma defende as políticas públicas do Milei, só que na Argentina, nesse exato momento, a sua população não consegue consumir carne, porque a carne é 3, 4, 5 vezes mais cara do que era antigamente, e agora estão tendo que consumir carne de burro. Cara, a situação da Argentina é péssima, mesmo assim eles defendem, batem palma. E outra coisa, quando o Brasil fecha acordos econômicos com a Espanha e com o mundo todo e com grande parte da Europa, o Brasil é errado. Por que a Europa está abrindo as portas para o Brasil? Para esse lado negativo do mundo. Ela apoia o Brasil como se fosse a escola da sociedade nessas falas dela. Mas não, quando é o Milei, parabéns pro Milei. Ele tá lutando pela sociedade argentina. Cara, pelo amor de Deus, não é possível que alguém caia ainda no papo dessa galera. Pelo amor de Deus, gente, bora usar um pouquinho da consciência. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!